A Chevrolet é uma montadora que vendia muito carro na China e está prestes a sair do país por causa que as suas vendas desabaram, pessoal, com muita força. A China é um mercado muito grande e muito importante para muitas montadoras do Ocidente, e a Chevrolet está quase saindo do país. O que aconteceu? Será que aqui no Brasil está a mesma coisa? O que deve acontecer? Bora para o vídeo descobrir. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Te convido a assistir o vídeo todo que o tema tá pegando fogo. Polêmicas sempre envolvendo a Chevrolet, né? Fazer o que? São notícias, eu tenho que trazer. Se você for novo no canal, se inscreva aí e ative o sininho das notificações. Vamos lá, pessoal, o nosso quadro de perguntas e respostas. Eu recebi essa mensagem aqui por e-mail. Aliás, se você quiser mandar alguma mensagem para o canal, eu vou deixar o endereço de e-mail na tela para você. Tamo junto, taca na tela, vamos lá. Vinícius, está sabendo que a Chevrolet está saindo da China porque está falindo por lá? Vendas despencaram e o negócio está feio para a Chevrolet lá. Segue o link para você fazer um vídeo sobre. Abraço de Antônio de São Paulo. Muito obrigado, meu amigo, pela sua dúvida, né? E valeu mesmo pela sugestão. Antes da gente ver o link que ele mandou no e-mail da notícia, vamos recapitular fatos que sim, acabaram culminando nesse aí que a GM está saindo da China, as vendas estão indo de mal a pior. Gente, esse negócio de montador ocidental se ferrar na China não é de ontem. Aconteceu a mesma coisa com a Volkswagen, que abriu crise, inclusive, na sua matriz europeia. Mas, como eu falei antes, tem fatos assim que vieram desencadeando, sim, esse lance da Chevrolet vender menos. Ou melhor, vender muito mal na China, coisa que não acontecia antes. Eu vou deixar para você aqui embaixo no vídeo, na descrição, 4 links, fontes e créditos das matérias que vou exibir para você aqui no vídeo. Então, taca na tela a primeira delas para você ver e entender comigo como que isso começou. Vamos lá. E se liga nessa matéria da revista 4 Rodas de 6 de fevereiro de 2020, para você ver que essa parada da GM estar em decadência na China, o grande mercado asiático, não é de ontem. Olha só, China rejeita motores de Onix e Tracker e faz GM voltar aos 4 cilindros. Fabricante só decidiu vender carros 3 cilindros no gigante asiático. Consumidor local torceu o nariz, vendas caíram e marca terá de voltar atrás. Antes da gente ver a matéria, não sei se você sabe que o Onix Plus, no caso, né, tinha na China também o Tracker. Esses projetos foram feitos em conjunto com o Brasil, né, no caso, né? Lançou lá primeiro, depois aqui. São projetos chineses. Esse motor polêmico de 3 cilindros e correia dentada, banhada a óleo, veio de lá também. Mas nem chinês gostou da ideia. Vamos seguir a matéria aí. E nessa imagem fala assim, na China também tem Onix Sedan, que é o Onix Plus aqui no Brasil, mas lá só se chama Sedan. A General Motors já trabalhava em seu plano de levar para o mercado chinês apenas motores com carros aí de 3 cilindros. Não deu certo, né? Também por conta dessa decisão, a marca norte-americana viu 2019 entrar para sua história com um amargo mote de pior desempenho na China desde 2012. Calma aí, porque isso piorou bastante recentemente, tá bom? Traduzindo em números, ao vender 3,09 milhões de veículos no gigante asiático, a GM viu encolhimento de 15% em relação a 2018. De acordo com a agência Reuters, fontes de concessionárias Chevrolet e Buick na China disseram ter pressionado a marca para voltar atrás de seu plano de fornecer carro de passeio apenas com motor 3 cilindros. Desistir dessa ideia. Estamos falando da mesma família de propulsores que equipa os atuais Onix e Onix Plus no Brasil, inclusive, assim como no Tracker que chegou aqui também. Apesar do padrão tecnológico mais elevado em relação ao Brasil, o motivo para o fabricante voltar atrás foi a recusa geral do consumidor chinês que não se adaptou ao tipo e intensidade de vibração e ruídos de motores menores. A opção de 3 cilindros aplicados de maneira generalizada tem um motivo. A China possui uma das leis de emissões de poluentes mais rigorosas do mundo. Guarda essa informação que daqui a pouco você vai entender por que também que a China está investindo tanto em eletrificação, já que lá é um mercado gigantesco. Bem, lá em 2020 o caldo já começou a azedar para a Chevrolet, porque o chinês não gostou do motor 3 cilindros, que é barulhento e muito vibrador. A GM fala que o sistema de correia dentada banhada a óleo, que inclusive é muito polêmico aqui no Brasil,
foi adotado por causa do silêncio. Mas não, o motor é barulhento, gente. Esse motor de Onix Tracker 3 cilindros aí parece até uma máquina de costura, de tão barulhento que é. Então essa desculpinha de correia dentada banhada a óleo, mais uma vez foi por terra, né? Que é apenas uma medida para conter custos e nada mais. Mas esse negócio da correia não tem nada a ver com essa notícia que eu estou falando não, tá bom? O chinês rejeitou mesmo esse motorzinho aí. Agora vamos para a segunda notícia na linha do tempo, que reflete mais problemas da Chevrolet na China, para a gente ver como que a marca afundou no grande país asiático. Taca na tela. E com você na sua tela, mais uma notícia da revista Quatro Rodas de 31 de julho de 2023. Praticamente 3 anos e meio, quase, depois daquelas reclamações, né, que a GM resolveu voltar atrás com 3 cilindros. Mas não deu certo, pessoal, porque aqui, ó, Chevrolet Onix sai de linha na China por rejeição a motores 3 cilindros. Após alguns anos vendendo bem, o Chevrolet Onix se encalhou e passou a ser vendido com 45% de desconto. Vamos baixar a notícia aí. O Chevrolet Onix saiu de linha na China, justamente o país onde a atual geração foi desenvolvida, né? O sedã compacto chegou a configurar entre os mais vendidos do seu segmento, mas desde 2022 estava encalhado em concessionárias, mesmo com novas versões. O sedã nem ganhou a linha 2023 e saiu de linha, né? Na verdade, a Chevrolet passou os últimos 6 meses tentando torrar os estoques com estratégia de descontos de até 45% e repasse para lojistas regionais. O Onix não aparecia mais na homepage, né, do site da Chevrolet na China, mas continuava anunciando a linha 2022 porque tinha estoque para ser torrado. Tem uma parte da matéria aí que mostra lote de Chevrolet Onix 0 km encalhado na província de Hubei, na China, em junho de 2022. Um monte de carro ali que ninguém queria comprar, né? Outro pedacinho importante aqui, ó. O mercado chinês tem forte rejeição aos motores 3 cilindros e esse foi um dos motivos que, em conjunção, forçaram o fim da produção do Onix na China. A imprensa local relata reclamações com vibração e ruído do motor 1.0 turbo do Onix, além de alguma agressividade do câmbio automático nas arrancadas. Mas a rejeição por motor de 3 cilindros vai além disso. É semelhante à rejeição do consumidor brasileiro na época, né? Antigamente, que tinha com carro 4 portas e motor 16 válvulas. Sabe o que está aparecendo, pessoal? O chinês, o consumidor da China, que tanta gente critica, chinês isso, chinês aquilo, as coisas mudaram, né? Parece que eles lá hoje, no mercado automotivo, são muito mais exigentes que nós brasileiros. Tem gente que defende esse motor do Onix na internet como se acionista da Chevrolet fosse. Só porque tem um carro, mas tem orgulho, né, de não aceitar uma crítica sobre a decisão dele de ter comprado um carro com motor problemático. Nem chinês gostou. E tem mais uma matéria para você ver que vai culminar nessa linha do tempo da derrocada da Chevrolet no grande país asiático. Taca na tela de novo. E mais uma matéria da revista Quatro Rodas, pessoal, só que na linha do tempo tivemos 2020, 2023 e agora em fevereiro de 2025, que fala o seguinte: General Motors fechará a fábrica do Chevrolet Tracker na China. Decisão põe em xeque o futuro do SUV compacto no país asiático. Modelo nacional será renovado esse ano. No caso, o Tracker nacional. Vamos continuar vendo aí. As gerações atuais de Chevrolet Onix e Tracker nasceram de uma cooperação entre Brasil e China. Pode ter dado certo no Brasil, mas com ambos figurando entre os mais vendidos. Mas o mesmo não aconteceu no Oriente, onde o Onix, vendido somente na versão sedã, já saiu de linha, como disse na outra matéria. Agora é o Tracker que está por um fio. Conforme publicado pela agência Reuters, citando fontes ligadas a General Motors, o fabricante irá fechar a fábrica de Shenyang lá no mês de fevereiro de 2025, como parte do esforço de reestruturação no país. O complexo é responsável pela montagem tanto do Chevrolet Tracker quanto da minivan Buick GL8. E olha só essa parte interessante na matéria. O mercado chinês está vendo a preferência dos clientes para migrar em marcas locais, montadoras chinesas, seja por conta de mais tecnologia ou por possuírem mais opções de elétricos e híbridos, deixando carros a combustão de lado.
Há mais indicações que o futuro do Tracker na China não é nada bom. O SUV compacto será reestilizado no Brasil esse ano e já apareceu em testes diversas vezes, enquanto a versão chinesa não mostra que será renovada. É o mesmo caso do Onix, que saiu de linha por lá e nem ao mesmo teve um facelift na China. Por isso ter impacto no Brasil, as gerações atuais de Onix e Tracker foram desenvolvidas pensando tanto nos chineses quanto nos brasileiros, e o mesmo não deve acontecer na próxima geração. Como a equipe de engenharia local, a GM deverá desenvolver novos veículos com foco total no gosto local, sem cair na armadilha de trazer um veículo chinês com outro nome, estratégia usada em alguns países da América Latina. Acompanhando as notícias, tudo se desenrolou para a notícia mais recente que o nosso amigo Antônio mandou por e-mail. Taca na tela. E a notícia mais recente do dia 29 de maio de 2025, novamente, da revista Quatro Rodas. Se liga aí, Chevrolet prepara-se para deixar a China após fracasso do Onix e Tracker. Falta de carros elétricos e híbridos fez com que as vendas da marca despencassem 68,7% na China, tirando a força da GM no país asiático. O mercado chinês continua em transformação e quem está se dando mal são os fabricantes tradicionais do Ocidente, né? Já aconteceu com a Volkswagen, agora com a GM também, olha só, que estão muito atrás na eletrificação em comparação às montadoras locais chinesas. A Chevrolet é uma delas, e a situação está tão difícil que a GM estaria considerando encerrar as vendas da marca na China. O desempenho da Chevrolet na China tem piorado a cada ano. Em 2018, a marca vendeu 641.320 veículos e tinha 2,8% de participação de mercado na China. 2 anos depois, em 2020, emplacou a metade disso, com 309.155 veículos vendidos. Em 2024, olha só que queda violenta, gente, chegou a apenas 52.774 unidades comercializadas, com uma queda de 68,7% ante 2023. Nesse ano, de janeiro a abril, a marca emplacou apenas 5.314 veículos e sua participação de mercado desabou com muita força para 0,1% na China. Esse resultado parcial indica uma queda, pessoal, de 97,6% em relação a 2018, quando a Chevrolet vendia cerca de 54.300 unidades mensais. E 80% das vendas no ano, no caso, foram do Monza. Atualmente, a Chevrolet só tem um carro elétrico à venda na China, o Menlo EV, um SUV coupé exclusivo para o país, que foi o primeiro elétrico a chegar logo da marca no país. Além disso, outro carro eletrificado é o Equinox híbrido plug-in, outro veículo exclusivo para o mercado chinês. A falta de opções eletrificadas deixou a marca norte-americana fora do novo status quo da indústria automotiva chinesa, em um cenário que a adoção de carros elétricos chegou a quase 50% em 2024. Oficialmente, o gerente-geral da SAIC GM, Lu Xiao, negou os rumores e disse que não iria desistir da Chevrolet. Porém, algumas mídias chinesas afirmaram que muitas pessoas dentro da joint venture vê a declaração como uma forma de conter danos e garantir aos clientes que a GM ainda continuará e cuidando do pós-venda. A matéria fala ainda que como continuaria aqui no Brasil, sendo que o desenvolvimento dos novos Onix e Tracker seria apenas para o Brasil, desenvolvido aqui no Brasil, não tem nada a ver com a China, beleza? Então não há chances, por enquanto, né, nem rumores de Onix e Tracker saírem de linha no Brasil, porque ainda caindo nas vendas, por causa que são modelos obsoletos em relação à concorrência, ainda vendem muito bem por aqui, porque o brasileiro parece que não liga para muita coisa, né? Tá satisfeito com qualquer coisa que a indústria entube na goela deles. Meus amigos, vimos aí na linha do tempo as notícias, né, de forma detalhada para você ver, com fontes e créditos na descrição, se você quiser ler na íntegra, tá? Eu li só alguns pedaços, que realmente a situação da Chevrolet tá feia na China, mas a China é um dos maiores mercados automotivos do mundo. Isso mesmo, novamente falando, e isso não é novidade apenas para a Chevrolet. A Volkswagen, que também teve uma decadência muito forte no mercado chinês, que implicou a crise global da marca. Lá na Europa, aqui no Brasil, a Volkswagen está muito bem pela operação legal, mas na Europa o negócio está tenso lá, pessoal. Ameaças de fechar fábrica, demitir uma galera, justamente porque o investimento que a Volkswagen fez na China acabou indo por água abaixo, né? Porque na China, como foi dito nas matérias, o consumidor chinês quer mais carros eletrificados, híbridos, elétricos,
de montadoras locais, que estão muito à frente em tecnologia do que as montadoras ocidentais. Isso faz parte de uma corrida pelo carro eletrificado, que a China está vencendo. Por quê? A China ficou anos dando soco em ponta de faca, tentando superar montadoras ocidentais, como a Volkswagen, a Chevrolet, que estão na China, inclusive, né? Mas não teve sucesso. Então, o que os chineses fizeram? Vamos pensar lá na frente. Resolveram investir em carros eletrificados. Tanto que de 2018 para cá, que foi quando esse boom de eletrificado começou a crescer, marcas como Volkswagen e Chevrolet despencaram na China. E o resultado está aí, ó. Nem consegue tapar o sol com a peneira. A Chevrolet está saindo da China, pessoal. Entendeu? E isso pode impactar a Chevrolet em nível global, fora dos Estados Unidos. Por quê? As operações, pessoal, se dependem. Por exemplo, o Onix e a Tracker que temos aqui hoje são derivados dos carros chineses. E isso tem um grande peso. E a gente consegue até vislumbrar que esse também seja um motivo pelo qual as novas gerações ou facelift de Tracker e Onix atrasaram tanto assim. Vai sair agora ainda, 2025, sem uma previsão de mês. Olha só, a Tracker foi lançada em 2020, essa nova geração, e o Onix em 2019. Até hoje são praticamente os mesmos carros que a concorrência engoliu em tecnologia, novidade e custo-benefício. Veja bem, eu não estou nem falando da polêmica da correia dentada banhada a óleo. Se o brasileiro fizesse a mesma coisa que o chinês, pode ser que a Chevrolet mudasse essa bizarra correia dentada a óleo, né? E botasse uma correia convencional, uma corrente de comando. Mas o brasileiro, né, quer ficar defendendo o carro na internet, nos clubinhos de Facebook, lá endeusando. Aí não dá certo, a montadora só carcando e o brasileiro rindo, né? Parabéns aos chineses que rejeitaram e conseguiram, né, um produto melhor que o Monza, né? Mas a GM tá mal lá, pessoal. Mas temos que falar como que a montadora está no Brasil. Será que a Chevrolet está mal assim igual na China? De imediato, pessoal, te falo que não. A Chevrolet está bem no Brasil. Apesar de que, devido aos seus modelos estarem obsoletos, como o Onix, Onix Plus e Tracker, as vendas desse carro têm caído pontualmente. E o market share da montadora também, mas no geral a montadora está vendendo bem aqui no Brasil. Tudo bem? Vamos conferir agora as vendas dos principais carros da GM, principalmente com essa base de motores 3 cilindros no Brasil. Taca na tela, vamos lá. E vamos comparar, pessoal, com os 2 últimos meses, começando com o compacto Chevrolet Onix Hatchback. Em abril, esse carro configurou na 9ª posição geral do ranking de vendas, com 5.416 emplacamentos. Em maio, subiu uma posição, vendendo um pouquinho mais, foi para 6.157 emplacamentos. Enquanto isso, o Volkswagen Polo bateu um novo recorde de vendas, que é o rival direto do Onix. O Fiat Argo, o Hyundai HB20 e o Fiat Mobi venderam mais ainda, mostrando que o Onix está fraco se compararmos ao que ele era até pouco tempo atrás. Ou seja, todo mundo subiu nas vendas, até o Onix, mas em comparação o Onix subiu muito pouco. E só subiu esse pouquinho porque a Chevrolet está torrando estoque encalhado. Isso mesmo, eu já falei antes no canal que a Chevrolet está inundando a televisão, o rádio, qualquer meio de comunicação, internet, com propagandas e promoções. Se não fosse por isso, teria caído ainda mais. É preocupante? Sim, a Chevrolet precisa melhorar e lançar o novo Onix para ontem, para ter mais competitividade ao seu carro-chefe da marca. Já o Chevrolet Tracker em abril configurou na posição 15ª do ranking geral, pessoal, com 4.297 emplacamentos. Em maio, caiu para a 20ª colocação geral, com 4.332 emplacamentos. Mesmo caindo 5 posições no ranking geral, o SUVinho da GM subiu nas vendas, porém muito pouco em relação ao mês anterior de abril, mesmo com muitas promoções e propagandas massivas para desencalhar. A aceitação da Tracker está caindo, viu? Vamos falar agora do sedã compacto Onix Plus. Em abril desse ano, ele ficou na posição 16, com 4.274 emplacamentos. Em maio, caiu para a posição 21 e caiu também os emplacamentos, para 3.924 emplacamentos, despencando 5 posições no ranking e mesmo com muita propaganda e descontos, vendeu menos que o mês anterior. A aceitação desse carro caiu bastante, juntamente com a decadência
do seu nicho de sedãs, que a galera quer comprar SUV, é um carro muito caro, né? Pois é complicado. Agora vamos falar rapidamente da Montana, que a Montana sempre vendeu mal, mas tá estável, vamos lá. A Montana em abril ficou na posição 38 do ranking geral com 1.701 emplacamentos. Em maio subiu uma posição para a posição 37 com 1.873 emplacamentos. Subiu uma posição no ranking geral e vendeu um pouquinho mais. Novamente, graças às campanhas de marketing que a montadora fez para a Onix e Tracker, que levou muitos consumidores às concessionárias. E acabaram que viram uma Montana lá e compraram. É o efeito, né, de vendas indiretas. Mas a fracassada picapinha, realmente, pessoal, vende mal, né? Isso daí nunca foi diferente, mesmo sendo atualizada. E nesse contexto aqui é um pouco diferente de Onix e Tracker, que vendiam muito bem. E para fechar esse vídeo, vamos às conclusões factuais. Primeiramente, por que a GM desabou na China? Evolução do mercado chinês. A galera de lá quer consumir mais produtos locais, de montadoras locais. Gente, vocês não têm noção como é que a concorrência é sinistra na China. São muito mais montadoras do que aqui. E nessa corrida da eletrificação, as montadoras ocidentais perderam custo-benefício. Chevrolet e Volkswagen, por exemplo, que são fracas em eletrificação no continente, fora as consequências anteriores desse projeto de Onix e Tracker não ter dado certo lá por causa da motorização 3 cilindros, como você viu antes comigo. Carros inferiores em tecnologia, obsoletos em relação à concorrência, que acabaram desabando nas vendas. E isso está acontecendo bem sensivelmente, assim, pequeno, no Brasil, sem comparar com a China, entendeu? Porque a Chevrolet aqui, pessoal, tá caída em relação à concorrência, viu? Poxa, são os importados que são show de bola mesmo, só que são carros muito caros, com a média de preço muito acima do mercado e vendem pouco, mas mesmo assim, com certeza a fatia de lucro é alta e a Chevrolet está de boa em relação a isso. A Volkswagen se ferrou na China, né? Se ferrou na China. Mas aqui no Brasil está bombando. O T-Cross, que é um SUV compacto que custa os olhos das nádegas, está vendendo igual água no deserto. O novo Tera vai vender muito bem, etc, etc e tal. E o Polo, hein? Que é o novo Gol não declarado. Mas a GM se ferrou na China também. Aqui no Brasil ainda vende bem, mas devagarzinho está caindo. Se não se cuidar, vai ser engolida por outros concorrentes. Abre teu olho, Chevrolet. A reputação negativa por causa dos motores com correia dentada banhada a óleo não sai da boca do povo. Na internet só se fala disso. O povo não está errado, pessoal. Aprendam a ficar do lado da gente, consumidores. Beleza? Ficar do lado de montadora que está aí fazendo motorzinho com correia descartável é sacanagem, né? Mas mesmo assim o carro vende muito, porque é muito desinformado, fanboy, enfim, locadora acaba comprando esses carros aí, né? Fazer o quê? Mas a baixa confiabilidade do conjunto mecânico está minando a confiabilidade desses carros no Brasil. A gente vê um monte de meme na internet. Meme não é para ser levado a sério, mas reflete uma realidade paralela. Que tempos que vivemos! Peugeot confiável e Chevrolet com fama de bomba. Já outros carros, como a Chevrolet Spin S10, têm ótima aceitação e vendem bem se mantendo estáveis. Mas aí não tem aquele apelo tão popular como o Onix e Tracker, não é verdade? Resumindo, pessoal, o mercado chinês já era para a Chevrolet. Uma questão de tempo de ter outra notícia confirmando que a GM, no caso a Chevrolet, saiu de lá. Vai ficar com Cadillac e Buick, porque, como informado, vendem muito como marcas premium, né? Apesar da situação do Brasil ser positiva para eles e muito confortável, eu acho que é uma situação delicada, porque esse peso, quando fecha em grande mercado como a China, acaba sentindo de lambuja em outros mercados. Tirando os Estados Unidos, que a Chevrolet de lá é diferente da daqui, né, pessoal? Aqui no Brasil, realmente, eles têm que oferecer melhores produtos para conseguir resgatar o seu mercado, que está cada vez mais sendo corroído pela concorrência. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Me xinga aí nos comentários, quer dizer, larga o ar nos comentários. Eu sei que tem fanboy que vai ficar enchendo o saco, mas faz parte, né? Comente aí, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, WhatsApp e redes sociais. Se inscreva no canal se você for novo por aqui, é de graça, não dói, ative o sininho das notificações.
deixa aquele seu like, confira os outros vídeos e se você gosta de games antigos, conheça o meu segundo canal, o Videogame Lifestyle. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço e aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Valeu!